Gravando. Salve família de tudo na vida, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui com essa paisagem linda e maravilhosa. Olha só ali atrás ali. Certo? Deus abençoe a vida de todos vocês. Pessoal, hoje a gente vai ter uma história emocionante de duas irmãs que se reencontraram. Uma delas é essa daqui e a outra é essa bem aqui, ó. A outra é essa daí. Pessoal, a de branco, a da direita, é minha esposa, Salana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Você já conhece ela de vez em quando? Ela aparece aí nos vídeos aí, meio tímida, porque ela tem vergonha de aparecer nas câmeras. E a outra de vermelho é a minha cunhada, Kátia. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Pessoal, a história de hoje é essa história de hoje ela é dessas duas irmãs. A Kátia, porque ela foi uma menina que desde pequena, bebê ainda, ela foi, vamos se dizer assim, que deixada pela família biológica. Então teve outra família que adotou ela, e ela veio descobrir, ela já estava meio grandinha, que ela era adotada, enfim. Nada melhor para contar essa história do que ela. Kátia, com quantos anos você descobriu que você era adotada? Com mais ou menos 5 anos de idade. 5 anos de idade? Quando você descobriu, qual foi a sua reação, tipo, emocional? O que tu sentiu ali na hora? Na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei triste por saber que os meus pais realmente não eram os meus pais. Mas também não fiquei desesperada, porque eles eram uns pais muito bons. Tipo, eles me deram muito amor e carinho e nunca deixou eu sentir falta de outros pais, né? No caso, eles te davam o que você precisava, que era amor e carinho, né? Exatamente. Entendi. E conta aí, Kátia, pra gente aqui, pro pessoal do YouTube aí, por que você foi parar na mão dessa família? Como? Por que a tua mãe te deu? Se ela te deu? Como é que foi que você foi parar com essa família? O pessoal querem saber, por favor, explica aí. Segundo os meus pais, Biológico? Criação. eles eram muito de viver no mundão aí, viajando. E aí, um certo dia, eles foram parar lá no Maranhão, né? Aí chegou lá, ficaram sabendo que tinha uma menina lá que estava sendo doada, né? E aí, eles resolveram ir lá. E chegaram lá, a senhorinha lá estava dando a menina, eles perguntaram se ela dava a criança para eles. Ela falou que sim, que podia levar, né? Na verdade, essa senhora era minha avó biológica, não era minha mãe. Minha mãe mesmo, nessa época, ela estava viajando, então ela não estava lá. No caso, então, quem te deu para essa família foi a sua avó. Foi a minha avó. E daí, então, eles me pegaram, levaram para outra cidade, porque tinha medo de que ela voltasse, né? Minha mãe biológica voltasse e quisesse pegar a criança de volta. Aí desde então você foi criada por essa família. Isso. Daí fui criada com eles. E aí aos 5 anos de idade descobri que eu era adotada. Que você era adotada. Mas e quando a tua mãe descobriu que você tinha sido, que a tua avó, que a mãe dela, no caso a tua avó, tinha te dado para outra família? Qual foi a reação da tua mãe quando ela descobriu que você tinha, que a tua mãe, que a tua avó tinha dado você para outra família? Qual foi a reação dela? Segundo ela, me contou, ela chegou de viagem e descobriu que a mãe dela, mais o irmão dela, tinha me dado para outra família. No momento, ela disse que ficou desesperada, mas não sabia como procurar, né? Como ir atrás. Porque naqueles tempos os recursos eram muito difíceis, aí vinha a questão financeira, então tipo que ela não teve, ficou perdida.
E como os pais de antigamente eram muito, vamos se dizer assim, aqui um pouco carrasco, ela não teve condição de, tipo, que ir atrás de você. Mas aí o tempo passou, com 5 anos você descobriu quem eram teus pais de verdade. E aí quando você resolveu ir atrás, tipo, procurar a tua família de verdade, assim. Eu sempre tive o sonho de encontrar meus irmãos. Sim. De ter os meus irmãos por perto, porque eu fui criada praticamente sozinha, né? Filha única. E eu sentia falta disso, de ter um irmão, de ter uma irmã. E eu sabia que eu tinha irmãos, né? Na verdade, acho que mais ou menos uns 7 irmãos. E aí eu tinha esse sonho de encontrar eles. Eu não tinha o desejo tão forte de encontrar a minha mãe, mas os meus irmãos eu tinha. Por que não ter o desejo tão forte de encontrar ela? Não era por mágoa e nem nada, mas mais porque eu tinha medo de magoar os meus pais de criação. De falar tanto para eles que eu queria encontrar e acabar magoando eles. Por eles ter um amor muito grande por mim. Então eu não tocava muito no assunto. Mas a vontade de encontrar os irmãos era visível para eles sabiam disso. E aí um certo dia, agora já nesse ano, no mês de fevereiro, eu tive um incentivo de uma tia minha de criação e ela me incentivou, falou que era para me procurar, porque talvez a minha mãe tinha um sonho de me encontrar também. Às vezes eu não tinha tanto desejo, mas talvez ela tinha. E talvez não tinha um recurso para poder me procurar. E aí, como hoje em dia as redes sociais, elas facilitam muito a vida da gente, né? Aí ela me incentivou e eu resolvi procurar. Então eu já sabia mais ou menos um rumo de começar a procurar. Fui atrás de uma senhora que conhecia mais ou menos a minha mãe. E aí ela já foi atrás de outra senhora que morava lá no Maranhão, né? E essa senhora teve contato com um tio meu. E aí, através desse meu tio, a gente conseguiu entrar em contato com a minha mãe. Daí, já entrei em contato com ela através de chamada de vídeo no WhatsApp. E a gente conversou. Daí, então, quando a gente conversou, eu descobri que tinha uma irmã, que é a minha irmãzinha aqui, Salana. E que eu tinha um cunhado, que tá aí. E a minha sobrinha, né, Raquelzinha. E o meu irmão, Marcos. Que ainda também eu não tive um contato com ele ainda, a gente não se conhece pessoalmente. E a minha mãe, né, que a gente conversou e tal, e daí então a gente... No caso, então, por enquanto, até então, vocês só conhecem, no caso, você só conhece a tua irmã pessoalmente. Embora tu já conhece, assim, já sabe quem é a tua mãe, aonde mora e tudo, mas só pelas redes sociais. Só pelas pessoalmente, redes sociais. Ainda não. Ainda não. E deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação aos teus pais, tua mãe e teu pai, que te adotou e te criou com tanto amor e carinho. Eles, o que aconteceu com eles, onde eles moram, o que foi que aconteceu com eles? Eles ainda estão vivos? Eles moram onde? Se estão? Como é que conta um pouco sobre eles? Sobre os teus pais que te criou, que te deu amor e carinho, teu pai e tua mãe, no caso. Ai, gente, é sério que eu tenho que falar isso? Porque eles fazem parte de uma boa história também, querendo ou não, eles te deram muito... Os meus pais de criação, a minha mãe, na verdade, quando eu vim me entender por gente, eu já sabia que ela tinha uma enfermidade, né? Ela tinha um câncer. No começo ela não sabia que era câncer. E esse câncer era no rosto dela, na testa. E daí então eu cresci vendo aquilo nela. E quando eu completei uns 15 anos de idade, ela veio a falecer, né? Por conta dessa enfermidade. O câncer tomou conta do rosto dela e ela não suportou e acabou falecendo. Uhum. Daí então ficou só eu e meu pai. Daí a gente tava junto, eu e ele. De repente ele começou a sentir algumas dores no estômago. E daí ele foi pra
para Teresina, chegou lá, fez alguns exames e os médicos falaram que ele estava com um problema lá. Na verdade, eles falaram que ele estava com hérnia. No momento que a gente ficou sabendo, foi um choque, né? Mas a gente tinha a esperança de que ele ia fazer a cirurgia e ia ficar tudo bem. Uhum. Ele fez a cirurgia e aí veio para casa. Só que quando ele chegou em casa, ele não fez a recuperação certinha. Ele tinha que ficar de repouso e tudo. E ele sempre foi daquelas pessoas muito ativas, de não querer ficar parado. Daí ele começou a fazer muita arte dentro de casa, né? E a operação dele estourou. E ele voltou na verdade ele foi pra Goiânia depois. Lá o médico despachou ele. Só que a gente, tipo assim, eu não sabia, nem eu nem minha avó. Nós foi as únicas pessoas que não ficaram sabendo desse assunto. Daí, depois que ele foi despachado, eu achei estranho porque ele não voltou mais no médico. E daí ele só foi definhando, né? Só que aí a gente descobriu que na verdade não era hérnia. Daí ele tinha que ficar de repouso, ele não manteve o repouso dele, né? E como ele era daquele tipo de pessoa que não parava quieto no lugar, acabou que a cirurgia dele ficou pior. Só que aí, como ele já tinha sido desenganado pelos médicos, né? Então, não tinha mais como ele voltar para lá, para Goiânia. E ele ficou na casa da minha irmã de criação, tentando se recuperar lá. Só que aí a situação dele só foi piorando, né? Cada vez que ia passando o tempo, ele ia se definhando cada vez mais. E daí o câncer foi matando ele por dentro. Até chegar um momento de que ele passou mal, foi pro hospital de Marabá. E quando chegou lá, o médico falou pra minha irmã que não tinha mais jeito, que podia levar ele para casa e só esperar o momento final, né? Tipo, a hora da morte, porque não tinha mais jeito para ele. Daí levaram ele para casa e no outro dia a gente foi visitar ele lá. A gente ficou sabendo que ele tava mal, eu mais a minha avó, a gente foi visitar ele. Chegamos lá, ele se comportou de uma maneira muito estranha para nós. Porque ele tava muito feliz, assim, muito contente, meio que se despedindo da gente. Aí a gente foi embora para casa, só que ficou aquela coisa na minha cabeça, na cabeça da minha avó. Minha avó começou a ficar desesperada em casa e chorar. Daí a gente pegou e no outro dia ele comportou de uma maneira meio que estranha. Ele tava meio que se despedindo da gente. Nesse dia ele sentiu alguns desejos, algumas coisas e tal. E daí a gente foi embora. Na hora que a gente foi embora, ele meio que se despediu. E a gente se despediu dele e a gente foi para casa. Nesse mesmo dia, na noite, ele passou mal, foi pro hospital. Quando chegou lá, o médico falou que não tinha mais jeito, que podia levar ele para casa, porque ele já estava num estágio bem avançado. Daí a gente ficou sabendo, no momento, a gente achou que ele tivesse falecido, só que não. No outro dia, no outro dia de manhã a gente foi lá visitar ele, ele já não estava mais reagindo, né? Daí veio a falecer. Com 2 dias, não, um dia. Um dia, né? Porque, tipo, passou a noite e faleceu no outro dia pela manhã. E aí, quando ele veio falecer, tu continuou morando, foi morar com quem? Quando ele faleceu, praticamente eu fiquei só, né? Naquele momento. Eu fiquei sozinha, meio que sem entender a situação, tudo, porque eu não esperava a perda dele.
Então minha avó viu que eu tava sozinha, ela resolveu me ajudar, né? Tipo, me estender a mão, falou pra mim que me chamou pra eu ir com ela pra roça, né? Lá pra casa do meu tio. Aí eu fui com ela. Daí eu fiquei morando com ela, uns 2 anos morando com ela, até eu conhecer o pai do meu filho e a gente se casar. Ah, no caso casou, aí teve um filho e tal. E aí depois de anos, já agora recente, encontrou a tua mãe, tua irmã, enfim. E deixa eu te perguntar, e o que é que você tá achando depois de ter encontrado essa Bela da tua irmã? Pra mim é muito gratificante ter minha irmã, porque foi um sonho meu, né? Ter uma irmã pra me encher o saco dela. E aí, pessoal, para melhorar, como elas nunca tinham... Agora para vocês verem como é que é a situação, como é que é as coisas. Se conhecia, nunca uma tinha visto a outra, nem nada e tal. E a primeira vez que se viram na vida, que se conheceram na vida, vieram morar junto, todo mundo. Junto e misturado. Nunca tinha visto. Quando veio, já veio de malicuia e pronto, e tá aí. Graças a Deus até então estão se dando bem. Eu espero que as duas se dêem muito bem. Porque uma vida inteira sem vocês se ver, afastado uma da outra, para brigarem depois, não pode. Então, graças a Deus, hoje elas estão morando, ela está morando aqui com a gente. Então, pessoal, depois de muito tempo elas sem se ver, aliás, de nunca terem se visto. Né? Nunca terem se visto. Hoje, graças a Deus, ela conhece a irmã dela, que é a Salana, e ela mora aqui com a gente aqui. Até então estão se entendendo, graças a Deus. Logo, logo ela vai conhecer a mãe dela também pessoalmente. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Salana. O que tu acha da tua irmã? Bem, na verdade, eu sempre quis ter uma irmã, né? Assim, conhecer minha irmã. Nem que fosse para puxar os cabelos. Eu sabia que tinha irmão e irmã que eu não conhecia, mas de todos, assim, eu sempre queria conhecer a mulher, né? Porque eu sempre fui, assim, uma pessoa muito sozinha, assim, sem muita comunicação com as pessoas. E aí eu pensava, assim, que tendo uma irmã, né? Eu ia me abrir com ela, tal, além de irmã, ia ter uma amiga, né? Pra conversar e tudo. E Deus me deu essa oportunidade de poder conhecer minha irmã. E além de irmã, vocês são boas amigas? Sim. Em vez de quando eu puxo os cabelos dela, mas tá bom. Brincadeira. Não, a gente acredita que a gente tem uma ligação. Uma ligação muito forte, né? Porque primeiro contato a gente já tem uma transparência uma com a outra muito sincera, muito verdadeira, né? E a gente se encaixa muito assim uma com a outra, né? Porque muitas das vezes o que tu sente, eu sinto também e tal, a gente se adapta bem, né? Apesar de termos personalidades muito fortes, né? E que se parece também as personalidades. Sabe como é que é, galera? O povo maranhense sabe como é que é. Com ele não tem muita conversa, não. Não é nada. É descendente do Maranhão. E a outra é maranhense legítima. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Ó, vocês aí que tem sua mãe, seu pai, dê valor, tá? Dê valor. E talvez se você aí tiver seu pai e sua mãe que você não conhece, procura conhecer, vê se você vai até ele, até ela, se tiver como, se não tiver, tenta. E não guarda rancor não, porque a nossa vida ela é passageira, ela é muito rápida. Tá? Tem alguma coisa a dizer para terminar o vídeo, Kátia? Para os internautas? Só agradecer a Deus pela oportunidade, né? Sem ele eu não teria tido esse privilégio. E que ele abençoe também outras pessoas para que também possam ter esse mesmo privilégio que eu tive, né? De encontrar sua mãe, seu pai, seus irmãos, alguém que a pessoa tem um desejo forte de encontrar, né? E que Deus realize os sonhos de cada um de nós. E para ver, pessoal, a internet, ela tá aí, não é só para coisa ruim não, para coisas boas também. Porque através da internet ela encontrou a irmã, irmão, mãe. Salana, tem algumas palavras para dizer aí ao povo do YouTube? Não, só assim, agradecer a Deus, né, pela oportunidade que ele deu à nossa mãe e a mim também, ter conhecido a minha irmã e tal. E
pedir a Deus também que abençoe a vida de muitos que também tem o desejo de conhecer um filho, né? Uma mãe que por algum motivo perdeu seu filho também, assim, teve que dar alguma coisa assim do tipo. E é isso. E Kátia, tu tem raiva da tua mãe por você ter sido criada por outra família e não por ela? Não. Nada contra? Nenhuma raiva dela, não tenho mágoa nem nada. Pelo contrário, agradece a Deus por reencontrar, né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Pessoal, se inscreva aí no canal. Ajude aí nosso canal a crescer, beleza? Se puder compartilhar esse vídeo aí, compartilha, comenta, curte. Me siga lá no Instagram, no TikTok. Me ajuda aí, fechou? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fomos. Esse vídeo. Não, pode apagar esse vídeo bem aí. Já tá gravando, Kátia. Não, mas pode apagar esse vídeo. Ai, meu Deus, como é? Como é? Luz, câmera, ação. Gravações de mancada. Gravando. No ri não.